Agora eu vou falar com vocês sobre dinâmica das rotações, um assunto um pouco obscuro, pouco cobrado em prova, mas que aqui no nosso PISME ele aparece, está no programa, ele vem na nossa prova, mas fora daqui, em outras universidades, ele nem faz parte, muitas vezes, do programa daquele vestibular. Galera, atenção, peço a vocês de novo a inscrição no meu canal para poder fazer subir um pouco aí a presença do nosso canal no YouTube, né? É importante divulgar o ensino de física para o Brasil de maneira democrática, igualitária e que todo mundo tenha acesso, até mesmo a questões do tipo essas que eu vou explicar hoje, dinâmica das rotações, um assunto meio obscuro, como eu falei. Número 1. Um estudante amarra uma pedra a um barbante enrolado em um carretel. Num dado instante, ele faz a pedra rodar percorrendo uma circunferência horizontal de raio R1, com velocidade angular ômega 1. Então, de repente, o estudante deixa o carretel desenrolar, permitindo o rápido aumento do raio da trajetória da pedra até um valor R2 maior do que R1. Com relação ao momento de inércia do sistema pedra mais fio e a velocidade angular da pedra no imediato instante após o raio aumentar, podemos afirmar que, galera, existe uma dificuldade relacionada à rotação. Essa dificuldade chama-se momento de inércia. E essa dificuldade está relacionada com duas coisas: a massa que você pretende girar e ao raio da trajetória que essa massa vai percorrer. Então entenda bem, quanto maior for o raio, mesmo que a massa continue constante, mais difícil é o giro, mais lento fica o giro, menor a velocidade angular. Velocidade angular, ela mede o ângulo percorrido num determinado intervalo de tempo. Então, nesse caso aqui, se esse garoto deixar o barbante ficar maior, é mais lento o giro, fica mais difícil girar. Vamos interpretar isso com desenho. Olha só, aqui nós temos a trajetória da pedra. Imagine o garoto centralizado aqui no ponto O, girando essa pedra P. Um raio R genérico, o exercício chama de R1 e depois de R2. Então existe uma dificuldade, uma inércia relacionada com essa rotação. E com essa rotação também está relacionado o vetor velocidade angular, que é perpendicular a esse plano onde ocorre a rotação, e tem também o vetor momento angular, que coincide em direção e sentido com o vetor velocidade angular. Então essas grandezas vetoriais aqui são importantes. Por quê? Porque embora o módulo do vetor momento angular possa variar, a velocidade angular pode aumentar ou pode diminuir, o vetor momento angular tem módulo constante durante uma rotação, desde que essa rotação seja livre de torques externos. O que são torques externos? Geralmente são produzidos por forças que atuam ou a favor ou contra esse movimento no sentido de girar esse corpo. Torque externo. Até o atrito pode causar um torque externo. Não é o caso aqui dessa matéria. Eu quero que você imagine então um garoto girando essa pedra sem atrito, ou seja, sem nenhuma influência externa, a não ser o próprio garoto e o barbante onde essa pedra está fixa. Olha só, o momento de inércia que mede, digamos, a dificuldade de girar essa pedra, ele é variável. Por quê? Porque ele tem essa equação aqui, olha só, o momento de inércia é massa da pedra vezes o raio de giro ao quadrado. Como esse exercício fala que o garoto aumentou o raio, aumenta o momento de inércia, aumenta a dificuldade de girar essa pedra. Mas atenção, tem algo na rotação que permanece constante, chama momento angular. Olha só, que é o vetor, como eu falei anteriormente, relacionado à grandeza vetorial ômega, velocidade angular. O vetor momento angular, ele tem o seguinte módulo: I vezes ômega. I é o momento de inércia, ômega é a velocidade angular. Como isso aqui é um produto, se uma parte desse produto aqui aumenta, a outra parte diminui para poder continuar dando um valor constante. Então, o fator I aumentou, automaticamente o fator ômega diminui. Então, nessa rotação, aumentando o raio, você aumenta a dificuldade de girar, ou seja, aumenta o momento de inércia, diminui a velocidade angular,
diminui, entre aspas, a rapidez com que essa pedra gira. Ou seja, raio maior gira mais lentamente, o que é constante na rotação, momento angular, o vetor L, que é, por exemplo, calculado como I vezes ômega. Então, recapitulando, maior raio, maior inércia, momento angular constante, menor velocidade angular. Colocando tudo isso numa resposta, letra D, o momento de inércia aumenta e a velocidade angular diminui. Exercício número 2. Uma plataforma horizontal em forma de disco circular gira num plano horizontal em torno de um eixo vertical sem atrito. Um estudante caminha lentamente a partir da borda do disco para o seu centro. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Então pense aqui na dinâmica do exercício. Enquanto a plataforma gira, o estudante caminha até o centro. A distância do estudante até o centro ela é chamada de raio. Enquanto o estudante caminha, esse raio diminui, ou seja, diminui a distância do estudante até o centro. E com isso, olha que interessante, o momento de inércia vai diminuir. Por quê? Porque o estudante está se aproximando do centro. Essa massa toda do estudante está ficando mais próxima do centro da plataforma. Então, para essa plataforma, fica mais fácil girar esse estudante. Ou seja, diminuindo o raio de giro, diminui a dificuldade de girar, diminui o momento de inércia. Mas atenção, tem uma coisa que permanece constante nas rotações, chama momento angular, o vetor L. Aqui coloquei só a característica modular dele. O módulo do momento angular, ele é calculado como I vezes ômega. Então, isso aqui é um produto de dois fatores. Novamente, diminuindo um fator, aumenta o outro. Ou seja, quando esse estudante chega mais próximo do centro, a plataforma passa a girar com maior velocidade angular. Fica mais fácil girar a plataforma. É exatamente a ideia oposta ao exercício número 1. No exercício número 1, aumentava o raio, prejudicava, dificultava o giro. Aqui diminui o raio, fica mais fácil o giro, aumenta a velocidade angular. Resposta do exercício letra A. O momento de inércia do sistema diminui e há um aumento da velocidade angular, enquanto o momento angular total do sistema, o vetor L, se mantém constante. Exercício número 3. Durante uma apresentação de balé no Teatro Central, um estudante observa que a bailarina, ao realizar giros sobre o eixo do próprio corpo, aumenta a sua velocidade de rotação quando coloca os braços juntos ao corpo e, ao afastá-los, sua velocidade de rotação diminui. Com base nessas informações, é correto afirmar que, olha só, de maneira geral acontece isso aqui. Quando a bailarina tem os braços abertos, tem uma maior quantidade de massa mais afastada do eixo de rotação. Ou seja, existem raios de giro maiores. É mais lento o giro, maior momento de inércia do corpo da bailarina. Quando a bailarina aproxima os braços, lembrando a você que isso aqui é um desenho genérico, tá? Não é exatamente igual o enunciado do exercício, mas é só para dar uma ideia, a bailarina passa a girar mais rápido. Então, colocando isso em matemática, momento de inércia é variável. Diminuindo o raio, diminui a inércia, diminui a dificuldade de girar a bailarina. Um momento angular, que é uma grandeza vetorial, ela é constante na ausência de torques externos. De novo, nós vamos desconsiderar forças que possam ou acelerar ou frear a rotação dessa bailarina. Ou seja, não haverá atrito e nem haverá nenhuma outra pessoa dando um empurrãozinho nela, tá? No sentido de girar. Então, olha só, como L, momento angular, em módulo é I vezes ômega, se o I diminui, o ômega vai aumentar. Ou seja, se a inércia, que é a dificuldade de girar, diminui, a velocidade do giro, a velocidade angular, aumenta. A resposta do exercício é essa, ó. Letra B. Quando a bailarina encolhe os braços, ela está diminuindo o momento de inércia de seu corpo. Como o momento angular inicial deve ser conservado,
a velocidade angular da bailarina aumenta. Então, resumindo, braços abertos, giro lento, velocidade angular baixa. Braços fechados, giro rápido, velocidade angular alta. Nos dois casos, momento angular constante. Número 4. No movimento de rotação, definem-se grandezas que são análogas a grandezas definidas para o movimento linear. O momento de inércia de um corpo rígido, por exemplo, é uma grandeza análoga. Olha só, pessoal, o momento de inércia é análogo à massa num movimento linear. Então, no movimento linear, a massa mede a dificuldade daquele corpo continuar em movimento numa linha reta. No movimento de rotação, o momento de inércia, ou seja, a relação massa, raio, etc., define para nós a dificuldade de continuar essa rotação, ou de manter essa rotação. Então, é análogo à massa. Ou seja, o momento de inércia, numa rotação, cumpre o mesmo papel de uma massa durante uma translação. Resposta do exercício, letra E. Número 5. Uma partícula executa um movimento circular uniforme, famosa matéria do primeiro ano, MCU. O vetor constante neste movimento da partícula é o... Agora, essa matéria foi estudada no primeiro ano. No primeiro ano você estudou aceleração centrípeta, aceleração tangencial, vetor velocidade. Num determinado instante, velocidade instantânea. Todos esses variam durante o movimento. Se for movimento circular, nem tem aceleração tangencial. Temos apenas aceleração centrípeta e vetor velocidade. Mas existe um vetor que é estudado no segundo ano e que não varia em módulo, nem em direção e nem em sentido. Chama vetor momento angular. O vetor momento angular é perpendicular à trajetória e dado pela regra da mão direita. Essa é a ideia para resolver esse exercício número 5. Olha só, momento angular em relação a um eixo que passa pelo centro do círculo. Então, de novo, peguei o desenho lá do exercício número 1, né, do garoto girando a pedra. Olha só, durante o giro, esse vetor aqui seria o vetor velocidade. Ele modifica sua direção. É sempre tangente à trajetória, mas pode ser ora apontando, ora nessa reta, ora numa reta passando pela tangente aqui assim, ora outra tangente. Então esse vetor velocidade, ele modifica sua direção. O vetor aceleração centrípeta, que aponta para o centro, também modifica. Depende de onde você observa a aceleração centrípeta. Porém, num movimento de rotação, a velocidade angular permanece constante, se for um movimento circular uniforme, né? E o vetor relacionado a ela, que é o vetor momento angular, que é I vezes ômega, também permanece constante. Resposta letra D, né? Momento angular em relação a um eixo que passa pelo centro do círculo. Número 6. Considere as afirmações abaixo. Número 1. Quando duas pessoas estão sentadas em cadeiras giratórias, uma de frente para a outra, sem colocar os pés no chão, se uma delas faz a cadeira da outra girar, ela própria gira também. Número 2. Se uma pessoa sentada em uma cadeira com rodinhas joga um objeto pesado para frente, a cadeira irá deslocar para trás. Também verdadeiro. 3. Ao pular do trampolim de uma piscina, o atleta olímpico encolhe o corpo, abraçando seus joelhos, e começa a girar em torno do próprio corpo. O princípio da conservação do momento angular explica. Pessoal, o momento angular numa rotação, ele permanece constante. Imagine um sistema de duas pessoas, tá? Duas pessoas, uma de frente para a outra. O sistema inicialmente sem nenhum giro. Uma pessoa em repouso, a outra também. Se uma tenta girar a outra, as duas giram em sentidos opostos. Por quê? Porque surgirão aí vetores, momentos angulares de mesmo módulo, porém em sentidos contrários, de maneira que eles se equilibram. Então, a conservação do momento angular explica também porque se uma parte do sistema gira num sentido, a outra parte do sistema gira em sentido oposto.
Momento angular tem a ver com rotação. Então, o número 1 fala sobre rotação, o momento angular constante pode explicar o número 1, mas já não explica o número 2. O que explicaria a questão número 2 é uma matéria do PISM 1, chama quantidade de movimento ou momento linear. Isso aqui está relacionado com a matéria do primeiro ano. Movimento de translação, deslocamento numa linha reta, por exemplo, tá? Não vou nem aprofundar esse assunto para não confundir vocês. O segundo ano, PISM 2, ele trata de rotação. Então o número 1 é explicado pela conservação do momento angular. Vamos ver o 3. Ao pular do trampolim de uma piscina, o atleta olímpico encolhe o corpo. Opa, verdadeiro. É algo análogo à bailarina. O atleta encolhendo o corpo diminui o raio de giro, aumenta a velocidade angular, porque diminui o momento de inércia, mas o vetor momento angular que é I vezes ômega, permanece constante. Resposta, letra D. As afirmações 1 e 3, elas estão relacionadas com o princípio da conservação do momento angular. Número 7. Que enunciado, hein? Olha só, um brinquedo de um parque de diversões consiste em uma plataforma horizontal de madeira de forma circular, com cerca de 3 metros de diâmetro. A plataforma pode girar praticamente sem atrito, em torno de um eixo que passa pelo seu centro, como mostra a figura ao lado, que no caso está abaixo, tá? Um corrimão foi instalado sobre a plataforma, de modo a permitir que uma pessoa possa se apoiar nele e se deslocar na direção radial. A direção que passa pelo raio de uma circunferência, ela chama de direção radial, tá? Mesmo com a plataforma em movimento de rotação. Inicialmente, uma pessoa sobe na plataforma e fica parada sobre ela no ponto A. Então, imagine uma pessoa aqui. A plataforma é, então, empurrada por um funcionário do parque de diversões até atingir uma certa velocidade angular de rotação. Com o atrito com o eixo de apoio é bem pequeno, a velocidade angular de rotação da plataforma não é afetada por ele, ou seja, pelo atrito, tá? Durante o tempo em que é realizada a brincadeira. A brincadeira consiste em atravessar a plataforma ao longo do corrimão, com a plataforma girando. Então a pessoa segura no corrimão, anda de A até B e depois de B até C. E acontece alguma coisa. Assinale a afirmativa que melhor descreve o que acontece enquanto a pessoa caminha sobre a plataforma, ao longo do corrimão, do ponto A para o ponto C. Vou voltar no desenho. Olha só, de A para B, o raio, ou seja, a distância da pessoa até B, diminui. Com isso, diminui o momento de inércia e com isso aumenta a velocidade angular da plataforma. Ou seja, enquanto a pessoa anda de A para B, a plataforma passa a girar mais rápido, com maior velocidade angular. Depois que a pessoa vai andando de B até C, o que acontece? O raio vai aumentando, a plataforma passa a girar mais lentamente e quando a pessoa chegar ao ponto C, a plataforma passa a girar com a mesma velocidade angular que existia inicialmente. Por quê? Porque a distância da pessoa de C até B é a mesma que a pessoa possuía de A até B. Ou seja, durante o deslocamento de A até B, raio diminui, velocidade angular aumenta. De B até C, raio aumenta, velocidade angular diminui. Em resumo, acontece isso aqui. Olha só, o momento angular é sempre constante. E de A até B, nós temos diminuição do raio, diminuição do momento de inércia. Por isso aumenta a velocidade angular. De B até C, aumenta o raio, aumenta o momento de inércia, diminui a velocidade angular. Entenda bem que inércia é dificuldade. Aqui no caso da rotação, aumentando a dificuldade de girar, diminui a velocidade relacionada ao giro, que é a velocidade angular. Então, se você pensar desse jeito, todas as questões do PISM sobre dinâmica das rotações serão resolvidas facilmente.
Mais inércia, gira mais lento. Menos inércia, gira mais rápido. E o que fica constante? Módulo, ou melhor, o vetor momento angular, né? Módulo, direção e sentido. Resposta do exercício letra B. A velocidade angular de rotação da plataforma aumenta até a pessoa atingir o ponto B e depois diminui até o valor inicial, quando a pessoa chega ao ponto C. Isso ocorre porque o momento angular do conjunto permanece constante, mas o momento de inércia do conjunto é reduzido até a pessoa chegar ao ponto B e depois aumenta até o ponto C. Essa questão é excelente, tá? Vale a pena você estudar, prestar atenção na minha explicação e tomar muito cuidado na hora de resolver. Número 8. Outra questão fantástica que vale muito a pena a sua atenção. Número 8 diz o seguinte: a trajetória da Terra em torno do Sol é plana e elíptica, com o Sol sobre um dos focos dessa elipse, conforme o esquema da figura ao lado que está abaixo. Sabe-se que o momento angular da Terra em relação ao Sol é conservado durante o seu movimento de translação. Essa translação ocorre ao longo de uma linha que é uma elipse, que aqui está exagerada. Na prática, essa elipse é quase uma circunferência, tá? Mas entenda bem, essa translação pode seguir, então, a ideia que eu estou te explicando na aula de hoje, a ideia da dinâmica das rotações, porque ela ocorre ao longo de uma linha circular, quase circular, uma linha elíptica, mas quase circular. O ponto P, que dista R2 do Sol, é o periélio, ponto mais próximo do Sol, onde a Terra fica mais perto do Sol. Considere V1 o módulo da velocidade tangencial da Terra em A e V2 o módulo da velocidade tangencial da Terra em P. Com base na figura e nessas informações, pode-se afirmar que, vamos lembrar do primeiro ano, afélio, ponto mais distante do Sol, velocidade mínima da Terra. Periélio, ponto mais próximo do Sol, velocidade máxima. Então, mais afastado, a Terra gira com velocidade mínima em torno do Sol. Mais próximo, a Terra gira com velocidade máxima. Isso você aprendeu através da lei das áreas, em Kepler, lá no primeiro ano. Aqui eu vou te mostrar uma outra interpretação para a variação de velocidade. Olha só, pessoal, o momento angular durante a rotação da Terra em torno do Sol permanece constante. O momento angular da Terra é I vezes ômega e, para relembrar, é mr ao quadrado. Lá do primeiro ano, você vai lembrar que a velocidade pode ser descrita como ômega vezes r. Velocidade linear numa rotação é a velocidade angular vezes o raio. Ou seja, ômega, velocidade angular, é a velocidade linear ou tangencial sobre r. Substituindo isso na equação do momento angular, eu tenho, olha só, I é mr ao quadrado, ômega é v sobre r. Corta, corta, tenho L igual a mrv. Então, olha só, vamos colocar aqui, L igual a mrv. No caso deste exercício, m é a massa da Terra, r é o raio, ou seja, a distância da Terra até o Sol, e v é a velocidade da Terra naquele ponto que você está considerando. Olha só que interessante. Estou colocando módulo, tá, pessoal? Eu nem coloquei a característica vetorial aqui não, porque eu acho que pensando em termos de módulo, fica mais fácil resolver o exercício. O módulo do vetor momento angular é constante. A massa da Terra também é constante. Agora, observe um desenho. Se você tem 3 fatores aqui, sendo que um deles é constante, para interpretar a questão, você deve entender a variação desses outros fatores aqui da multiplicação. Olha só, o raio e a velocidade. Então, esquece um pouco a massa. Quando você aumenta o raio nesse produto, é necessário que a velocidade diminua. Para quê? Para que o produto R vezes V permaneça constante, vezes a massa, ainda dando um valor L constante. Ou seja, olha só que interessante, aumentando o raio, diminui a velocidade do planeta, e o contrário também. Diminuindo o raio, aumenta a velocidade do planeta. Olhando aqui o enunciado, eu posso afirmar o seguinte:
A Terra, no ponto mais distante do Sol, tem a velocidade v1 menor do que v2, que é a velocidade da Terra no ponto mais próximo do Sol, e é a resposta do exercício. A conservação do momento angular, v1 é menor do que v2. Verdade. Como o momento angular da Terra se conserva em torno do Sol, quanto maior o raio, mais lento é o giro. Mais lento é ômega, também menor é v. Resposta letra C. Número 9. Uma bailarina de patins sobre o gelo gira com uma certa velocidade de rotação ômega em torno de si mesma, com os braços esticados na posição vertical e apontando para baixo. Se a bailarina esticar os braços, colocando-os na posição horizontal e completamente abertos, desprezando-se todos os torques de forças externas, ou seja, forças que poderiam ou aumentar ou diminuir a velocidade de rotação dessa bailarina. Pode-se afirmar que, olha só, inicialmente, bailarina com os braços fechados, grande velocidade angular. Por quê? Olha que interessante, pouco raio, pouca inércia, muita facilidade de giro. A bailarina abre os braços, maior raio, maior inércia, maior dificuldade de giro. Colocando contas, vamos lá, ó. Momento de inércia, variável, I igual a mr ao quadrado. Aumentando o raio, aumenta a inércia. Ela gira mais lentamente. O momento angular, ele é sempre constante numa rotação, desde que não exista torques externos. É o que o exercício falou claramente no enunciado. Então, olha só, L igual a I vezes ômega. Se o momento de inércia aumenta, e nós queremos esse produto aqui constante, se esse primeiro fator aumenta, o segundo fator tem que diminuir na mesma proporção, para continuar dando uma conta constante. Ou seja, aumentando o momento de inércia, diminui a velocidade angular. A bailarina gira mais lentamente. Ou seja, de braço fechado, gira rápido. De braço aberto, gira lentamente. Resposta do exercício, letra B. A velocidade angular ômega diminuirá, porque o momento de inércia aumentará. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.